preparando para o concurso da Embrapa? Então fica aqui que esse vídeo é pra você! Eu sou Ezequiel Eredim, professor. Estou fazendo uma série de vídeos sobre o Plano Diretor da Embrapa 2024-2030 para você que está estudando para o concurso público, um dos melhores da área de agropecuária no Brasil. E hoje nós vamos trabalhar o Plano Diretor da Embrapa 2024-2030. O nosso tópico de hoje é Panorama Atual da Agricultura Brasileira. E o documento que abre o tópico Panorama Atual da Agricultura Brasileira inicia comentando que a agricultura brasileira é reconhecida como altamente competitiva e geradora de empregos, riqueza, alimentos, fibra e bioenergia para o Brasil e para outros países. E o documento do plano diretor vai destacar que o agronegócio é um dos setores que mais contribui para o crescimento do PIB nacional, que corresponde por 24,4% da soma de todas as riquezas produzidas, 26,9% do total de ocupações e 50% do faturamento das exportações brasileiras. E como a Embrapa também surgiu na década de 70, obviamente o plano diretor da agropecuária, do cenário agropecuário, está ligado desde essa data. Então, dentro do plano diretor da Embrapa, você vai encontrar números referentes a 1975 a 2023, que é o último ano quando foi desenvolvido esse plano diretor. Então, de 1975 a 2023, a produção de grãos passou de 35,8 milhões de toneladas para cerca de 259 milhões de toneladas, um aumento de 624%. Nesse mesmo período, de 1975 a 2023, a produção de carnes passou de 2,9 milhões de toneladas para 30,1 milhões de toneladas, um aumento de 933%. Já a produção brasileira de frutas passou de quase 14 milhões de toneladas para mais de 41 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 199% no período de 75 a 2023. No mesmo período, a produção de pescado aumentou 81%. E o setor florestal aumentou sua produção de lenha e madeira, inclusive papel e celulose, em 177% no período de 1986 a 2022. A cafeicultura aumentou em 68% a sua produção nos últimos 40 anos, segundo os dados do IBGE. Já a produção de leite cresceu 4,4 vezes, passando de 7 bilhões de litros de leite em 1975 para quase 35 bilhões de litros em 2022, e a produtividade aumentou 3,4 vezes no mesmo período. O aumento da produção permitiu abastecer regularmente o nosso mercado interno, com uma queda de 41,4% no custo da cesta básica em relação a dezembro de 1975. Então, o que o plano diretor da Embrapa, no tópico Panorama Atual Brasileiro, está dizendo até aqui? Está dizendo que a agropecuária avançou em produção e produtividade de 75 até 2023. E esses dados mostram que proporcionou um incremento de produção, de produtividade, de segurança alimentar, com o auxílio, obviamente, da Embrapa fazendo pesquisa no cenário agropecuário brasileiro. É óbvio que a Embrapa não coloca aqui no panorama atual da agricultura brasileira as críticas à Revolução Verde e todos os avanços dos defensivos agrícolas e etc e tal, que hoje são questionados pelo passado que se fez. É óbvio que aumentou-se muito a produção e a produtividade, mas essa crítica não está aí no panorama atual da agricultura brasileira. Em tempos de sustentabilidade ambiental, social e econômica, essa questão ela é muito importante, mas nesse tópico em especial ela não consta nenhuma menção. Para 2023, o valor bruto da produção está estimado em aproximadamente 1,15 trilhão,
apresentando um crescimento em torno de 2,7% em relação ao valor de 2022. A produção de grãos foi projetada em mais de 307 milhões de toneladas em 2032, o que indicaria um aumento de cerca de 48 milhões de toneladas sobre a produção atual do Brasil. E nos próximos 10 anos, estima-se que a produção de carne bovina chegará a cerca de 9 milhões de toneladas e a carne de frango a 16,6 milhões de toneladas. E o plano diretor da Embrapa vai ressaltar também, nesse panorama da agricultura brasileira entre 1975 e 2022, que a produção de arroz cresceu quase 40%, enquanto o seu rendimento aumentou 3,5 vezes no mesmo período. A quantidade produzida de feijão cresceu 25% e seu rendimento cresceu 2 vezes. Especificamente no caso da mandioca, a quantidade produzida caiu 32%. E é nessa cadeia produtiva, na alimentação, relacionada ao caso da mandioca, é o único produto que destaca-se negativamente nos indicadores de crescimento agropecuário no Brasil. Atenção, hein? O plano diretor vai ressaltar que boa parte desses produtos são gerados de unidades familiares de produção agrária e especificamente relacionados à agricultura familiar. Tópico de atenção: agricultura familiar relevante no plano diretor da Embrapa. E aí, para quem fica brigando aí, quem é que produz mais, produz menos, a Embrapa tá preocupada com o cenário da agricultura, mas em especial da agricultura familiar. Ele deixa muito ressaltado dentro do seu documento, mostrando aí um cenário de atuação da Embrapa especificamente para a agricultura familiar. A Embrapa, no seu plano diretor de 2024-2030, vai ressaltar os números da agricultura familiar. E esses números ela vai trazer do IBGE. Então, a agricultura familiar hoje representa 78% dos estabelecimentos agropecuários. 3,7 milhões. E tu aí que tá questionando o dado aí da agricultura familiar e quer trabalhar na Embrapa, já sabe que vai trabalhar com a agricultura familiar, vai ter que fazer pesquisa para agricultura familiar e vai ter que fazer esses agricultores familiares ter melhor qualidade de vida, querendo tu ou não. 67% da população ocupada, 10 milhões de pessoas, 23% do valor bruto da produção, 107 bilhões e 23% da área, 81 milhões de hectares. É o quantitativo que a agricultura familiar representa hoje no Brasil. E tu aí que fica de mimimi em relação à agricultura familiar, agricultura patronal e todo esse debate político, esquece. A Embrapa está preocupada com a qualidade de vida dos nossos agricultores familiares. É o que diz aí no plano diretor, não é eu que estou dizendo. Isso aí vai cair na prova? E esses produtores são responsáveis pela produção de 70% da mandioca. Isso não mudou muito lá dos dados de 2006 do Censo Agropecuário, mas deu uma reduzida um pouquinho, mas a mandioca ainda é responsável da produção da agricultura familiar. 64% do leite é responsabilidade da agricultura familiar, 49% da banana, então a fruticultura aqui característica da agricultura familiar, 22% do feijão e 11% de arroz no Brasil. Além disso, representam 74% dos estabelecimentos de aquicultura no país. Em 9,21% dos estabelecimentos agropecuários é realizada a produção extrativista vegetal. Então sim, vai cair questão da agricultura familiar na prova da Embrapa. Fica ligado e te prepara. Em termos de gênero, o Censo Agropecuário de 2017 revelou que 1,7 milhão de mulheres estão na gestão ou codireção de propriedades rurais e cerca de 34% dos estabelecimentos. Em relação à cor ou raça do produtor, 45,43% dos produtores têm cor ou raça branca, 8,37% preta, 0,62% amarela, 44,47% parda e 1,12% indígena. Entre os fatores internos do setor agropecuário que foram e continuarão ser fundamentais para o seu desempenho, destacam-se a boa disponibilidade e distribuição dos recursos naturais do
território e extensas áreas que podem ser recuperadas para a produção agropecuária florestal nos diferentes biomas. Políticas públicas de incentivo e apoio ao setor. Produtores, empreendedores, competentes e resilientes. E tecnologia agropecuária tropical e subtropical desenvolvida e aplicada aqui no país. Os dados destacam o potencial e o dinamismo e a inserção de segmentos importantes da agricultura brasileira no mercado doméstico e global. Ou seja, o plano diretor da Embrapa está mostrando a importância tanto da alimentação aqui dentro interna do país, quanto das exportações que são relevantes para o fortalecimento do PIB. Ou seja, a Embrapa está jogando dos dois lados, né? Tá querendo mostrar sua função social enquanto pesquisa para diferentes áreas do conhecimento dentro da agropecuária. E desse tópico, o mais importante é no seu fechamento. E para finalizar, eles vão dizer o seguinte: nesse contexto, a identificação contínua de oportunidades e desafios é fundamental para direcionar a estratégia da pesquisa dos atores públicos e privados dos setores agropecuário, aquícola e florestal para os próximos anos. Bom, Ezequiel, então o que tu entendeu desse panorama da agricultura brasileira no plano diretor da Embrapa em 2024 e 2030? Na minha percepção, o que foi colocado aqui no panorama atual da agricultura brasileira é um resgate de dados secundários da importância tanto da agricultura e da pecuária e do setor florestal desde 75 até 2023, mostrando que a Embrapa estava junto nesse histórico de crescimento da produção e da produtividade, que a Embrapa se justifica pelo avanço da agricultura, seja ela patronal, seja ela agricultura familiar, seja ela empresarial, seja ela diferentes características de gênero. Então, assim, mostra também a preocupação aqui nesse plano da agricultura familiar, das mulheres em especial, que é colocado aqui, e de todo esse crescimento de números. Para quem é um estudioso dessa área, dos dados do censo agropecuário, da evolução da agricultura brasileira, não tem nada novo aqui. Então, se você esperava alguma coisa nova nesse tópico, lamento dizer, não tem nada novo. Mas para quem não é conhecedor dessa área, tem muita coisa bacana que é necessário se aprofundar. Então é isso, estudo extensionista, mais extensão rural é mais conhecimento. Se você gostou, comenta aí e não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Essa pequena ação pode fazer a diferença na vida de uma pessoa.